A gente entende que Deus faz coisas extraordinárias em nossa vida quando nós estamos alinhados com Ele. Não é? Na verdade, eu dizia pela manhã que o mais extraordinário Deus já fez na nossa vida, que foi nos salvar. Nós estávamos fadados à destruição e Jesus interveio, Ele apareceu na nossa história e mudou a nossa vida. E aí nós entregamos a vida a Jesus. Essa foi a coisa mais extraordinária que aconteceu no meio do seu dia. Isso pode ter acontecido das mais diversas maneiras, não é? Pode ter sido num culto, numa pregação, pode ter sido na leitura bíblica que você fez, pode ter sido na influência de um familiar, na influência de alguém com quem você trabalha, pode ter sido também diante de uma dificuldade, de uma tragédia, de algo difícil que aconteceu na sua vida. O fato é que esse extraordinário aconteceu um dia com você. E a Bíblia conta uma história envolvendo um pai e um filho, naquilo que poderia ter sido um dia comum também, não é? Na vida de trabalho ou de lazer deles, mas Deus fez algo diferente, extraordinário. E isso foi tão marcante que mudou a nossa vida. Isso mudou as páginas da história da Bíblia, e essa história até hoje nos inspira. Essa história nos aponta Jesus. Eu estou falando aqui da famosíssima história de Abraão e seu filho Isaque. Uma história que ensina para a gente que quando a gente confia em Deus, nós atravessamos as provas vitoriosamente e a gente prova que Deus age na nossa vida de forma extraordinária. Então eu acredito que por meio dessa história maravilhosa, nós podemos aprender como Deus age em nossa vida quando a gente confia nele e como isso pode acontecer num dia comum, quando Deus vai transformando a nossa história. Por isso que eu dei o título da minha pregação aqui de Vivendo Experiências com Deus, não é? Porque é o que vai acontecer aqui com Abraão e com Isaque também, não é? Que história Isaque teve para contar ao longo da sua vida, né? Vamos combinar, não é? E também como isso pode refletir na nossa vida, nas experiências que a gente tem com o Senhor. A verdade é que quando nós entregamos a vida a Jesus, a gente é desafiado a viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Então, você tem que lembrar, você precisa entender que Jesus chama você, desafia você a viver debaixo de um novo estilo de vida. Ou seja, a vida que a gente vivia antes não deve servir mais para nós. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente encara isso como um peso, como um fardo. Não é? Porque agora, como eu sou crente, né? Já viram isso? Agora, porque você é crente, você não pode fazer nada, né? Acho engraçado quando você fala isso. Ah, você é crente, né? Você não pode fazer nada, né? Então, eu tenho vontade de rir, né? Eu sou meio irônico, vocês sabem, né? Então, assim, eu tenho vontade de rir quando alguém fala isso aí para mim. Não pode fazer nada agora, só porque se tornou crente. Então, muitas pessoas acham que servir a Jesus, entregar a vida a Jesus, você passa a carregar um fardo sobre você. Mas a gente tem que entender que o que Deus está fazendo é tornar a gente pessoas melhores a cada dia que a gente caminha com Ele. Jesus falou isso, Ele disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Jesus está convidando a gente a viver um novo estilo de vida. Agora, você precisa olhar essa mensagem aqui como mais uma oportunidade de crescimento e de aprendizado que Deus dá para você, para que você viva por meio de desafios e metas que a Bíblia apresenta a você por meio das suas histórias. Então a gente tem que entender isso. Por que a gente tem a Bíblia? Por que a gente lê Bíblia? Por que a gente incentiva o estudo da Bíblia? É porque a Bíblia é um livro que nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar. Ela é o nosso manual de vida. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é disciplinar. O nosso problema é com a disciplina. Nós todos, de alguma forma, temos dificuldade com disciplina. Desde crianças, nós somos levados pela nossa própria natureza a desobedecer, não é? Eu já disse aqui que muitas vezes a maioria das crianças, antes de aprender a falar mamãe e papai, aprende a falar não. Não é? Porque é o que ela mais ouve. Não põe a mão aí, não pode, não é? E aí a criança aprende a falar não, ou pelo menos já balançar a cabeça de que não pode. Por que isso? Porque a gente já está ensinando. A tendência humana, desde pequenos, é a desobediência, porque o pecado habita em nós sempre, né? Nós, ao longo da vida, temos uma tendência a fazer aquilo que dá na nossa cabeça, não é? A gente, a minha cabeça é o meu guia, então a gente faz o que a gente quer e nós não gostamos de seguir regras estabelecidas. Então, por exemplo, se o sinal está amarelo, a gente corre e passa, não é?
Qual é a regra? O amarelo já é para dar atenção, já vai parando. Não, a gente acelera e passa, não é? Então a gente tem uma tendência de desobedecer regras. E às vezes a gente faz isso até para desafiar. Não, eu vou fazer. Não pode, agora que eu vou fazer. Não é? Já fez assim? Isso acontece conosco, não é? Então, por exemplo, assim, você vê em situações da sua vida, assim, que a gente tem essa tendência de querer andar no limite. É uma coisa impressionante, né? Nós somos assim. Mas eu estou falando disso, de coisas simples, mas isso também pode estar relacionado a coisas graves, não é? Nós andamos no limite do pecado que pode ser a nossa ruína, a nossa destruição. Então, nós temos problemas em regras estabelecidas, em obedecer regras. Mas a gente tem que entender que a Bíblia nos chama a viver uma vida de disciplina. Então, isso acontece por meio de discipulado, isso acontece por meio de obediência. A gente precisa disso. Só que, quando finalmente nós compreendemos isso e vivemos debaixo dessa vida disciplinar para a qual Deus tem chamado a gente vai percebendo que gradativamente nós somos abençoados pelo caminho onde somos conduzidos. Então é assim, aquilo que num primeiro momento parecia uma regra que estava proibindo a gente de fazer algumas coisas, conforme a gente vai amadurecendo na vida cristã, nós vamos percebendo que Deus estava nos conduzindo pelo caminho melhor. É como um filho que num primeiro momento não gosta muito de obedecer a ordem do seu pai, da sua mãe, mas com o passar dos anos ele percebe que aquilo foi o melhor para a sua vida. E conforme ele vai envelhecendo, ele vai dizendo assim, ainda bem que eu segui o conselho da minha mãe, que bom que eu obedeci ao meu pai. Então é exatamente o mesmo conceito aqui. Mas para que tudo isso possa acontecer, será necessário que antes você passe por algumas provas. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. Essa história de Abraão e Isaac pode ensinar muito para a gente sobre isso, a respeito de como nós podemos lidar com as provas. As provas nos forjam, as provas nos amadurecem, elas nos ensinam. E nós vamos aprender por meio desse texto essa grande verdade. Então eu quero convidar você para olhar aí Gênesis capítulo 22, esse será o texto base dessa mensagem. E a gente vai começar com os versículos 1 e 2 deste capítulo. Então diz assim o texto. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Olhando para esse texto, a primeira prova por qual você precisa passar é o fato de saber de que Deus vai provar o seu coração. Então, olha que interessante. A gente está falando de prova. E a gente poderia dizer aqui, olhando para esse texto, que Abraão, ele matriculou-se na escola da fé quando ele tinha 75 anos de idade. É quando Deus começa um trabalho na vida de Abraão. E nessa passagem bíblica, ele já estava com mais de 100 anos, quando vai acontecer esse episódio aqui. E Abraão continuava passando já por experiências intensas na vida. Nesses anos anteriores, Deus já estava trabalhando na vida de Abraão. Você conhece essa história, não é? Abraão saiu da sua terra natal por um chamado de Deus e ele foi viver num lugar novo, onde, por meio do seu descendente, que é Isaac, ele formaria uma grande nação. Só que, você sabe, a mulher dele, Sara, era uma mulher estéril e ele já era um homem idoso. E acreditar que nessa altura da vida eles pudessem ter um filho era uma coisa muito difícil de se conceber, não é? Mas como coisas impossíveis são a especialidade de Deus, Isaac nasceu mesmo na velhice de Abraão e mesmo nessa impossibilidade natural de Sara poder gerar um filho dentro do seu ventre. Deus tinha prometido que Abraão ia ser o pai de uma grande nação e foi debaixo dessa promessa que o milagre de Deus aconteceu na sua vida. Então tem um aprendizado muito importante para nós aqui, que é o seguinte: assim como Abraão, nós também somos desafiados por Deus a nos matricularmos nessa escola da fé. Deus chama a gente para um curso. Deus está chamando você para participar de um curso na sua vida.
E esse curso vai provar a sua fé, vai provar você, vai provar a sua relação, e aqui nesse primeiro momento, vai provar o seu coração. E a única maneira de nós sabermos se nós vamos ser aprovados ou não nisso aqui, será nos submetendo às provas, aos testes de Deus, não é? Como é que você sabe se você está bem numa matéria? Na prova, não é? Então você faz a prova, e aí você vai saber, pela nota que você tirou, você tem uma ideia. Às vezes você pensa que você está arrebentando, e aí você sai de lá arrebentado, não é? Você vê que você precisa estudar mais, senão a casa vai cair para você. Não é assim que funciona? Então nós percebemos por meio das provas, e aí nós crescemos. Então os testes de Deus funcionam para nós da mesma maneira. Então o nosso primeiro dever diante dessa prova é a gente saber discernir a diferença entre tentação e provação. Porque se a gente está falando de prova, a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir com tentação. Porque nem toda experiência difícil que você passa na vida, necessariamente é um teste pessoal de Deus para você. Então você precisa ter atenção a isso. Olha só, você precisa distinguir isso. Então as tentações, por exemplo, elas vêm dos desejos que existem dentro de nós. Enquanto que as provações vêm da parte de Deus, que tem um propósito a cumprir na nossa vida. Então é diferente. Por isso as tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular dentro de nós o que tem de pior dentro da gente. Mas as provas que vêm de Deus, que são aquelas que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, elas acontecem para extrair o que há de melhor em nós. No meio das provas de Deus na nossa vida, por exemplo, começam a surgir os nossos dons. Nós descobrimos resiliência onde nós achamos que a gente não tinha. Você cresce no meio dessa situação, então não confunda com a tentação. As tentações também, é interessante que muitas vezes elas parecem lógicas, enquanto que as provações, por vezes, parecem não fazer nenhum sentido para nós, não é? Então, por exemplo, na tentação, a gente, por vezes, é levado a pensar o seguinte: mas as coisas estão aí para o meu prazer, não é? Eu tenho o direito de ser feliz, então por que eu não posso curtir a vida, não é? Então isso é uma tendência dessa lógica que a gente tem por pensar. As coisas do mundo estão aí, tem coisa muito boa, não é? O meu corpo está aqui para viver e desfrutar dos prazeres dessa vida, por que eu não poderia viver? Como é que é um Deus que me dá os prazeres dessa vida e depois Ele não deixa eu usar dos próprios prazeres, não é? Então isso parece uma lógica. Agora, muitas vezes as provações de Deus, elas não parecem lógicas para nós. Aqui a gente tem uma. Por que Deus dá um filho para Abraão, para depois pedir que ele mate esse menino? Isso não tem lógica nenhuma. Isso, humanamente pensando, não faz o menor sentido, não é? É interessante a gente pensar que todos os cristãos são tentados de alguma forma, não é? Mas quando a gente fala sobre provação, a gente percebe que isso é uma coisa muito específica. Então, por exemplo, a gente pode ser tentado de maneira igual nessa vida. Mas quando nós falamos de provação, a provação me parece uma coisa muito mais individualizada. A provação parece que é algo específico para a gente. Deus coloca aquilo na sua vida, porque aquilo tem algo relacionado com você, para que você especificamente cresça naquilo, porque Deus tem um propósito específico para o seu crescimento espiritual. Então, as provas de Deus são feitas sob medida para cada um dos seus filhos, onde cada um vai viver uma experiência com Deus diferente do outro. Isso é uma coisa importante da gente pensar. E tem uma última coisa aqui: Deus jamais envia uma prova até que Ele saiba que nós estamos preparados para viver isso. Existe um texto maravilhoso sobre esse tema, que é Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, que diz o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Sabe o que esse texto me parece? Ele me parece uma gradação, não é? Ele parece que está nos ensinando processos, para que a gente chegue naquilo que Deus quer que de fato nós venhamos a chegar. Portanto, você precisa compreender que Deus quer primeiro provar o seu coração. E Ele vai começar a trabalhar na sua vida por aí. Agora, olha o que é que diz na sequência do texto, nos versículos 3 a 5. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada,
arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus, e daqui a pouco nós voltamos. A segunda coisa que a gente deve aprender aqui sobre prova é de que Deus vai provar a sua fé. Quando eu preparava essa mensagem, eu li um texto escrito por uma autora religiosa francesa que viveu entre os anos 1648 e 1717. Ela era chamada de Madame Guyon. E ela disse algo maravilhoso, olha que frase linda dela. Ela disse que nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça que suportemos o que parece insuportável, façamos o que parece exagerado e esperemos o que parece impossível. Interessante isso, não é? Se você pensar em Abraão subindo a montanha para sacrificar o seu filho Isaque, e da mesma forma você pensar em tantas outras histórias bíblicas, nos homens e mulheres que estão ali com os seus desafios de fé, você vai chegar a uma conclusão. E a conclusão é essa aqui, olha. Precisamos viver pelas promessas e não pelas explicações. Amém, irmãos? Isso aqui não é uma coisa simples, isso aqui não é uma coisa fácil. Pense em como foi absurdo o pedido de Deus a Abraão. Isaque era o filho amado de Abraão. Isaque era o milagre de Deus para ele e para Sara. E mais do que isso, o futuro da aliança que Deus havia feito com Abraão dependia disso, dependia de Isaque. Então, não é possível que a gente consiga imaginar um teste maior do que esse. Agora deixa eu recuar um pouquinho. É por isso que a primeira prova começa no coração. Porque Deus coloca no coração. E ele precisa saber quem é que vai comandar. Ele, o homem, precisa saber quem é que vai comandar a partir dali. Então, quando Deus nos envia uma provação, normalmente a nossa primeira reação é perguntar: por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu? Por que tem que ser assim logo comigo? A gente faz isso porque nós queremos que Deus dê para nós explicações. É por isso que conhecer a Deus e andar numa vida de intimidade com Deus é fundamental. Nestes momentos, isso vai fazer toda a diferença. Acredite no que eu estou falando. Por que a gente é igreja? Por que a gente vem à igreja? Por que a gente se aplica no conhecimento da palavra? Por que a gente indica que você se aproxime mais de Deus por meio da vida devocional? Por que a gente quer que você se envolva mais com o serviço cristão? Para que você se aproxime do relacionamento com Deus. Porque na hora da dificuldade, na hora da prova, isso vai fazer a diferença. Você pode perceber que a maioria das pessoas que abandonam são as pessoas que estão fracas na fé. Elas não têm fundamento. Jesus já tinha falado isso. A casa que não tem fundamento vai cair, porque a tempestade virá, o vento virá e vai derrubar. Jesus não está colocando uma hipótese. Ele diz o seguinte: quando o vento forte vem, ela cai. Então você precisa pensar sobre isso. Quanto mais andamos com Deus, mais entendemos a Deus, mais nos alinhamos à vontade de Deus. Consequentemente, a gente aprende a discernir e a suportar cada vez mais as provações. Então eu estou dizendo isso com base na vida do próprio Abraão. Veja que ele subiu o monte em obediência a Deus com o objetivo de sacrificar o seu filho Isaque. Abraão foi para sacrificar Isaque. Deus mandou e ele subiu o monte para fazer isso mesmo. Agora, só que ele sabia que Deus jamais entraria em contradição com a sua promessa, com a promessa da aliança. Não é interessante pensar sobre isso? Ele sobe com o objetivo de sacrificar o seu filho, mas também ao mesmo tempo, no mesmo nível, com a confiança de que Deus não deixa de cumprir as suas promessas, ou seja, Deus não quebra a aliança que ele faz. Parece um antagonismo, não é? Na mente de Abraão. Mas isso está atrelado à fé que ele tem no Senhor. Como que eu posso ter certeza disso? Como nós podemos ter certeza disso? Porque Abraão andava com Deus. Abraão obedecia a Deus por meio da fé, sabendo que Deus jamais descumpriria as suas promessas por conta da sua fidelidade e do seu amor. Amém? Deus é fiel. Deus age por meio do seu amor. E Ele nunca falha naquilo que Ele faz por nós. Olha no versículo 5, como Ele diz para os seus empregados. Abraão diz assim: fiquem aqui com o jumento.
eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. E aqui vem a frase de fé: daqui a pouco nós voltamos. Isso não é maravilhoso? Imaginar que ele está levando o seu filho para o sacrifício e ele diz com convicção: daqui a pouco nós voltamos. Então a frase está aí para você. Você precisa crer que a fé não exige explicações, ela apenas descansa na promessa. Então, algumas perguntas para a gente pensar aqui. Você tem pedido algo a Deus? Você tem confiado nele e obedecido aos seus mandamentos? Você tem caminhado num relacionamento íntimo e sincero com ele? Então, se você tem feito essas coisas, se a sua resposta é um sim seguro para essas coisas, descanse que no tempo certo Deus vai cumprir as suas promessas. Amém? Agora olhe para o texto a partir do versículo 6 até o versículo 14, Gênesis 22. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai, Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou. Eu acho que aqui é a pergunta mais difícil para Abraão. Nós temos a lenha e o fogo, desculpem. Mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Sabe o que eu vejo no caminhar juntos? A fé em processo. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Uma pausa aqui. Abraão não rompe o processo daquilo que Deus está fazendo. Ele segue o plano de Deus. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor dará o que for preciso. E aí criou-se um ditado, né? É por isso que até hoje, ou seja, naqueles dias, o povo diz: na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. A terceira coisa que a gente aprende aqui sobre prova é de que Deus vai provar a sua dependência. Existem duas declarações aqui que revelam a ênfase dessa passagem bíblica para nós. Estão nos versículos 8 e 14. Abraão diz: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E depois ele diz assim: o Senhor dará o que for preciso. Ele reafirma a sua palavra. Ele está dizendo assim: eu não sei, mas Deus sabe e ele vai fazer. Então, quando ele sobe aquele monte, Abraão estava confiante de que Deus supriria todas as necessidades. Ele não sabia de onde Deus ia tirar isso, mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Abraão não podia depender dos seus próprios sentimentos, não podia, porque o sentimento dele era de dor. Certamente o seu coração estava apertado, e quando o seu filho pergunta, então talvez Abraão deve ter engolido em seco naquele momento, por ter que sacrificar o seu próprio filho. Abraão também não podia depender das pessoas para a decisão que ele estava tomando. Veja que ele saiu de lá e ele não falou nada. A Bíblia não conta que ele tenha dito alguma coisa para Sara. Ele apenas levou o filho. Eu brinquei aqui pela manhã, não é? Porque se ele tivesse contado para Sara, não é? Todo mundo imagina ele falando para Sara: olha, Deus falou comigo e ele mandou eu sacrificar o menino, né? Eu estou inclusive levando uma faca para fazer isso, e lenha, né? E tudo mais, vai ser um grande sacrifício. E depois eu volto para cá, né? E aí, mesmo que ele dissesse, depois nós voltamos, né? Como ele disse, mas ele havia escondido dos empregados. Eu brinquei de manhã que você já sabe, né? O que ela, como mãe, iria fazer, né? Muito possivelmente, ele ia pegar um pedaço de pau e ia dar na cabeça do Abraão. Ele ia desmaiar e ela ia botar o moleque em cima de um jumento e ia dar linha na pipa. E talvez nunca mais o Abraão teria notícias de Sara e Isaque na sua vida. Não é verdade? É o que me parece que iria acontecer. Agora, veja bem.
ele não faz isso, ele não contou nada para Sara, ele saiu e foi. E ele também não falou nada para os seus empregados. Lembre-se que diz na história que ao pé do monte ele deixou os 2 homens ali cuidando do jumento que havia carregado todas as coisas e subiu sozinho com o garoto para o monte. Só ele e Isaac subiram o monte. Naquele momento Abraão não tinha nada e não tinha ninguém. Ele só podia confiar na promessa e na provisão de Deus. Gente, aqui tem uma lição para nós. Eu acredito que é exatamente aqui que esteja o grande aprendizado para nós a respeito de dependência. Então, diferentemente da postura de Abraão, muitas vezes parece que nós queremos ajudar Deus a fazer as coisas. Nós temos uma tendência de agir assim. Então, nos escoramos nos nossos sentimentos ou nas pessoas para a tomada das decisões, e deixamos de confiar tudo nas mãos de Deus. É óbvio, gente, que a gente deve seguir conselhos, bons conselhos. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de dependência de Deus. E aí tem uma frase para você pensar. É justamente na dependência que Deus age. A nossa parte é confiar e obedecer ao Senhor. Amém? Então esse é o desafio que o Senhor nos dá. Depender dEle. Eu sei que isso aqui não é uma coisa fácil. Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade não é algo simples para nenhum de nós. Eu, estou falando de mim agora, eu particularmente luto demais com a preocupação. Muito, muito mesmo. Então eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que vamos fazer? Será que vai funcionar? E aí isso às vezes me leva a esquecer que Deus está no controle. Você precisa sempre lembrar que não é sobre você, é sobre Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas. A nossa vida deve estar segura nele. A gente precisa aprender de uma vez por todas que Deus não tem a obrigação de abençoar as minhas ideias e os meus projetos, mas Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Talvez aí também esteja um dos nossos grandes problemas. É porque a gente projeta na vida, não há problema de fazermos sonhos e termos sonhos e fazermos projetos. Mas a questão é que aquilo que fazemos, aquilo que projetamos, está sendo debaixo da orientação de Deus? Ou mais do que isso? Será que a gente não deveria deixar que Deus faça os planos e a gente submeta a nossa vontade, o nosso plano e o nosso projeto, para ver se ele está alinhado à vontade de Deus? Talvez a nossa inquietação, a nossa insatisfação, a nossa falta de dependência está aqui. Porque a gente planeja demais, a gente bola o nosso jeito e aí a gente tem medo. Por quê? Porque é o nosso plano. E o nosso plano é absolutamente falível. Mas o plano de Deus não falha jamais. Então o nosso problema é que na maioria das vezes fazemos planos e pedimos a Deus que abençoe esses planos. Quando na verdade, a gente deveria apenas perguntar a Deus qual é o plano que Ele tem para nós, a fim de que nós possamos seguir o plano dEle, que é sempre o melhor. Então, da próxima vez que você estiver envolvido numa decisão ou numa circunstância difícil, tente pensar que Deus pode estar querendo conduzir você à maturidade espiritual por meio daquela situação, para provar o quão dependente dEle você está disposto a ser. Talvez este seja o ensinamento, a lição que Deus tem para nós aqui nessa parte do texto. Agora, olhe para Gênesis 22, do 15 ao 19. Então, ele vai dizer assim: mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. A quarta e última prova é essa aqui. Deus vai provar a sua visão. Então, como eu disse no início, Abraão ele matriculou-se na escola da fé, não é? Mas é bonito a gente pensar que Abraão foi aprovado com louvor, não é? Ele venceu o desafio extremo. Sabe qual é o desafio extremo? Entregar a Deus o que ele tinha de mais precioso.
E aqui é o desafio para nós também. Renunciar aquilo que lhe era o mais caro para obedecer à voz de Deus. Esse é o desafio que se abre diante de nós. Às vezes nós olhamos para as bênçãos de Abraão, a gente olha para a riqueza de Abraão, a gente olha para essa longevidade de Abraão, né? Essa descendência de Abraão, mas a gente se esquece dos desafios que ele precisou enfrentar para receber a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque antes da aprovação vem a provação. Então Abraão lutou muito para chegar aonde ele chegou aqui. Se você parar para pensar bem, você vai notar que a Bíblia é um livro repleto de promessas de que Deus nos honra quando nós triunfamos. Observe isso. Olha, por exemplo, a história de Jesus, quando ele conta lá no Sermão do Monte, quando ele prega sobre as bem-aventuranças, não é? Lá ele diz assim, olha, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que, não é? Vão chegar a algum lugar específico, aqueles que. Então veja que é uma ideia de triunfo, de vitória. Olha, por exemplo, para as cartas de Paulo. Lá nós vemos Paulo falar sobre a coroa da justiça. Olha, por exemplo, para as profecias do Apocalipse. Lá nós vemos João falar sobre a coroa da vida. Então, tudo nos leva para um triunfo. Se nós prevalecermos na escola da fé, não é? Nessa escola da maturidade cristã, nós triunfarmos. Se nós tirarmos boas notas nessa prova, a gente vai ser aprovado. Então, eu gosto do Max Lucado, né, quando ele fala num dos seus livros, que de alguma forma, quando vencemos, nós recebemos o aplauso do céu. Então, a gente pode pensar sobre isso, como Deus é bom, e como Deus olha para nós assim. Eu acredito no sorriso de Deus, na aprovação de Deus. De manhã eu brincava aqui falando sobre o boletim, não é? Então, lembra que antigamente, hoje não se usa isso, mas a gente usa o termo ainda hoje, né? Olha, apresentou o boletim, né? Então o filho leva o boletim para casa e mostra para o seu pai as notas que ele tirou. E quando ele tem notas boas, o pai, a mãe sorri, fica feliz, fica orgulhoso do sucesso do seu filho, não é verdade? Então eu creio que é da mesma maneira que Deus age, é a mesma forma que Deus faz. Deus olha para nós e Ele vê o nosso progresso, o nosso triunfo, e Ele sorri, satisfeito e feliz por aquilo que nós temos feito. Que maravilha isso, não é? No caso de Abraão, nós vemos as grandes promessas que Deus dá para ele. O texto que a gente leu fala isso. Ele seria abençoado ricamente, os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia na praia do mar. O José está olhando para mim ali. Os seus descendentes venceriam os seus inimigos, não é? Por meio dos seus descendentes, Deus abençoaria todas as nações do mundo. Isso é maravilhoso. Como é lindo a gente ver isso. Como é maravilhoso a gente pensar nesse texto que as promessas de Deus estão apresentadas de maneira extraordinária, aquilo que Deus faria na vida de Abraão. Por que eu estou dizendo isso? Porque olhando para o desfecho abençoado dessa história, se você for fiel a Deus, lhe oferecendo a melhor parte, o primeiro lugar em tudo na sua vida, agora sim eu posso afirmar a você, espere com grande expectativa aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Irmãos, você precisa entender isso aqui, que isso aqui não é uma palavra de vitória jogada ao vento. Não é isso. Não é? Porque é muito fácil falar assim, ó, Deus tem, não é? A gente está falando sobre extraordinário, olha, Deus tem bênçãos para você vai vencer, você foi feito para ser, essa eu acho a mais divertida de todas, né? Você foi feito para ser cabeça e não cauda, né? Essa é, perdão gente, essa é patética demais, né? Mas nós ouvimos isso, mas agora, quando você caminha nessa trajetória com Abraão, você percebe a relação dele com Deus, a intimidade, a prova vencida, aí sim você pode dizer, e espere com grande expectativa aquilo que Deus tem reservado para você. Deus vai fazer algo grandioso. Talvez a prova é duríssima, mas Deus vai fazer algo extraordinário. Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Se você está passando por sofrimento, acredite, Deus não desperdiça a sua dor. Pelo contrário, Ele usa isso para fazer você melhor. Portanto, prevaleça. Não deixe que esse sofrimento derrube você. Coloque você no buraco da amargura. Faça com que você peque diante de Deus. Não permita isso. Deixe que Deus trabalhe em você no meio do seu momento mais difícil.
E tem mais, se hoje ninguém estiver vendo pelo que você está passando, não se preocupe, Deus está vendo. Deus sabe do seu sofrimento. Lá no Moriá, só haviam 2 pessoas, Abraão e Isaque. Ninguém mais estava vendo a luta de Abraão, ninguém. Mas Deus estava lá. E essa história solitária, não é, de 2 pessoas, chegou até nós para isso gerar em nós hoje segurança e encorajamento. Então não importa, Deus está cuidando de você no meio desse processo. Enquanto Abraão vivia o processo do sacrifício do seu filho, os olhos de Abraão não estavam focados naquele momento. Os olhos de Abraão, a sua visão estava lá na frente, fixa nas promessas de que ele havia recebido de Deus, de que daquele filho Deus formaria uma grande nação. Eu estou querendo dizer que Abraão não estava olhando para o altar, Abraão não estava olhando para a lenha, os olhos dele não estavam ali, os olhos de Abraão estavam lá na frente, porque ele sabia que Deus tinha prometido para ele uma descendência numerosa, e através daquele garoto, daquele filho. Então ele olhava adiante. É da mesma maneira que nós devemos agir, é da mesma maneira como devemos viver. Com isso, a gente aprende aqui uma lição gigantesca. É que nas provas não olhe para as circunstâncias. Estique a sua visão para aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Que Deus abençoe, que Deus trabalhe isso em você. Talvez você está vivendo isso agora, um momento difícil, mas não baixe a sua cabeça para o problema. Encare aquilo como um crescimento. Imagine que Deus tem algo prometido para você, porque se há promessa de Deus, Ele vai cumprir. Não é o que você está planejando, mas é aquilo que Deus quer fazer através de você. Fique firme nisso e Deus irá abençoar você. Então, para concluir, eu quero apenas recapitular aqui os nossos pontos, para que eles fiquem bem guardados aí na sua mente. Em primeiro lugar, Deus vai provar o seu coração. A Bíblia alerta que enganoso é o coração do homem, e por isso nós mesmos não temos capacidade para discerni-lo. Então Deus poderá tocar naquilo que você mais ama, para provar quem realmente está sentado no trono do seu coração. Quando a prova dura vier sobre você, Deus talvez vai pedir para você renunciar àquilo que é mais caro para você, para ver se o seu coração está nele mesmo, se é Ele que reina absolutamente no trono do seu coração. A segunda coisa, Deus vai provar a sua fé. Você precisa parar de querer que Deus lhe dê explicações de tudo. Deus não convida você para viver de coisas extraordinárias. O convite é para que você ande com Ele e tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Pare de querer ficar esperando que Deus faça coisas extraordinárias no seu dia a dia. Isso pode acontecer e eu desejo que aconteça, na minha vida e na sua. Mas o fato é que Deus convida você para ser amigo dEle, para andar lado a lado com Ele. Você não vai todos os dias no restaurante. A sua vida comum é comer arroz com feijão. Essa é a vida comum, não é? Você não toma café da manhã de hotel todo dia. Você vai tomar no nosso retiro de casais. Você vai, e um top de um café, não é? Mas todos os dias você come café com pão e manteiga. Está entendendo? E essa é a vida comum. Então Deus trabalha na sua vida comum. Então Deus está fazendo algo ali. Você precisa andar com Ele, ter intimidade com Ele. Só assim você vai conhecer melhor a vontade de Deus para você, que é sempre boa, perfeita e agradável nos seus dias. Terceira coisa, Deus vai provar a sua dependência. Você precisa parar de depender dos seus próprios sentimentos. Você também precisa parar de depender das pessoas, do que elas têm. Se as pessoas parecem mais abençoadas que você, não caia nessa. Por vezes é preciso que você, sabe o quê? Silencie as vozes que estão ao seu redor para ouvir apenas a voz de Deus, desafiando você a depender dEle. E em quarto lugar, Deus vai provar a sua visão. Em meio às dificuldades da vida, não olhe apenas para o momento que você está atravessando. Procure olhar para diante, para aquilo que Deus tem reservado para você e de como Deus está tratando você, para que você possa chegar lá. Amém? Quero convidar a equipe de louvor à frente. Enquanto eu digo algumas palavras a você aqui. Eu quero dar para você aqui uma palavra de encorajamento diante de tudo isso.
Porque talvez você olhou a desesperança do seu coração diante de situações que você possa estar vivendo. Em primeiro lugar, você precisa se lembrar de que Deus está ciente do seu sofrer. Ele realmente entende a sua luta, Deus entende a sua dor, Deus entende o seu momento. E como que eu posso afirmar isso? É muito simples. É porque Ele também precisou entregar o seu filho. Só que, diferentemente de Abraão, que recebeu de Deus um cordeiro, que ficou preso em meio aos arbustos, para ser sacrificado em lugar de Isaque, Jesus não teve um substituto. Na verdade, Jesus é o substituto. Ele próprio foi o cordeiro levado ao matadouro, para que hoje eu e você pudéssemos também ser salvos. Há um texto maravilhoso em Isaías capítulo 53, versículo 3, onde nós lemos: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Jesus sabe o que é sofrer. Ele conhece a sua dor. Então, em meio à sua vida ordinária, no meio do seu dia comum, eu desafio você a crer que Deus está trabalhando por você. Talvez você ache que nada está acontecendo, a sua vida apenas segue com as suas lutas e as suas dificuldades, como que num piloto automático de problemas. Mas a minha palavra final a você é: não desista. Acredite que o Deus do extraordinário está trabalhando por você. Amém?